Você acompanha a partir de agora o programa Saúde Plena. Apresentação de Joeli Pucci e Rubens Cascapeira Júnior. Olá, pessoal! É com muita alegria e satisfação que nós estamos novamente aqui na Rádio Boa Nova, na Rede Boa Nova. E saudades de vocês. A gente tem muita novidade, tem muita coisa legal para trabalhar, tem muita coisa de transformação que a gente quer passar para vocês. Vocês vão aprender coisas conosco e nós vamos aprender coisas com vocês. Sempre regrado à espiritualidade. Lembre-se, é uma rádio espírita e nós estamos conectados com a espiritualidade. Por isso, nesse início dessa nossa, de novo, começando na Boa Nova, a gente pede a proteção, pede o amparo, pede a intuição, pede inspiração, para que a gente seja instrumento do bem maior, ajudando vocês, ajudando a nós, ajudando a rádio, para que a gente tenha transformação. O planeta precisa dessa transformação, olhando a espiritualidade de várias maneiras. Nós somos da área de saúde, e o nosso programa vai chamar Saúde Plena. Não sei se você me conhece, mas antes de eu me apresentar, eu vou pedir para que a doutora Joeli, minha esposa, fale com você. Já falei logo com a esposa, já para fechar o território, ficar tudo tranquilo aqui. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Saúde Plena. Estamos de volta à nossa casa, agora muito mais turbinados, né? Muito mais experientes, trazendo novas informações a respeito de uma saúde integrativa. Isto é o nosso propósito como profissionais da saúde que somos e também, né, o propósito do programa, daí o nome Saúde Plena. Nós queríamos que vocês abrissem as vossas consciências e começassem a entender que nós não somos somente um corpo físico, nós somos espíritos com experiência material, mas que temos várias dimensões. Nós temos a dimensão física, né, que você conhece, e aqui nós vamos explorar muito bem o corpo físico, que é o nosso veículo de expressão da alma. Nós temos o nosso corpo emocional, ou seja, as nossas emoções codificando o aparecimento de doença no nosso corpo físico ou saúde. Ao mesmo tempo, somos um campo mental, os pensamentos, as articulações de como construir um pensamento positivado, como desconstruir algo que não é tão bom. E você sabe que pensamento é energia elétrica. Tá aí, né? Nos livros de André Luiz se fala muito, tem muito falando do poder do pensamento, do poder de plasmar o que se está pensando. Enfim, nós vamos abordar muito isso. E claro, e óbvio, estamos dentro de uma dimensão espiritual. Somos também corpo espiritual, né? Estamos aqui num processo evolutivo, mas o nosso espírito já é um espírito errante, que já vem com as suas proposituras, com seu cunho evolutivo, também trazendo as suas herências, né, de vidas anteriores, pregressas, que muitas vezes vão influenciar. Vocês vão ver aqui que nós vamos conversar muito sobre essas questões, que também vão vir a influenciar a nossa vida atual, talvez uma patologia, talvez uma situação emocional. Vai ser muito gostoso estar com vocês no Saúde Plena, né? E trazendo essa propositura, eu sou farmacêutica bioquímica, farmacologista, né, farmacêutica daqueles antigos, e que vem galgando a farmácia magistral, com experiência em hospital, como o Rubens vai falar para vocês, ele também teve a experiência dele em hospital, tivemos isso, e hoje, né, nós fazemos um trabalho de medicina integrativa aqui na nossa clínica, onde a gente trata os pacientes de uma forma integralizada, perdão. Tem que olhar o ser humano de forma íntegra e ter ferramentas, vocês vão ver que nós vamos conversar com vocês, ferramentas que vão abranger esses campos em dissonância e vão trazer vocês de volta à saúde. Vai ter muita dica aqui, né, de alimentação. Eu sou formada em nutrição clínica também, nutrição funcional, então vai ter dica de alimentação,
Vai ter dica emocional, porque nós dois temos a formação em programadores neurolinguistas. Então, o que você pode fazer para mudar o teu raciocínio, para derrubar um padrão de crença, para se conectar com a espiritualidade? Nós dois tivemos jornadas espirituais, né? Eu vou contar para vocês como foi a minha jornada, mas antes, deixa o Rubens falar da jornada dele. Vamos lá, doutor. Bom, para quem não me conhece também, eu sou médico, estou fazendo 42 anos de formado, não parece, né? Me formei com 15 anos. E aí, nessas jornadas, os primeiros 8, 10 anos, foi um alopatia, fiz UTI, clínica médica e tal. Depois eu comecei a perceber que isso era insuficiente para atender meu paciente. Eu entendia que eu não estava alcançando o meu paciente. Eu entendia que eu tinha outras dimensões. E eu ainda não tinha esse conhecimento espiritual. Só depois de algum tempo, nesse período, que eu conheci o nosso grande amigo, o Dr. Reinaldo Leite, numa questão profissional, e eu me encantei com ele. Fiquei vivendo com ele, presenciando as palestras, acompanhando ele durante 10 anos. Inclusive, eu tinha um trabalho na rádio com ele, tem as pessoas que ainda lembram dele, o Dr. Reinaldo Leite, um médium fantástico. E ali eu tive muitas experiências, inclusive experiências paranormais, que a gente chamaria de milagrosas, que a gente teve a oportunidade de acompanhar com ele. Aí me abriu um mundo completamente diferente. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência encarnada, como a Joeli falou. E aí eu vi que ampliando a perspectiva, né? Então a medicina chinesa foi o primeiro passo que me trouxe para observar melhor a espiritualidade, porque tem energia, é diferente energia que percorre o nosso corpo. Depois veio a homeopatia, que também trabalha com a parte energética. A homeopatia atua muito no perispírito. Depois aí a ortomolecular, medicina do envelhecimento. Então a gente faz pontes em que a gente precisa acoplar o conhecimento do nosso organismo, das emoções e da alma, né? Do espírito. Então, é importante na saúde plena, você precisa olhar isso aí. Nós vamos conversar de muitas doenças aqui com vocês, sempre trazendo esses 3 aspectos. Digamos que você tem, por exemplo, uma diabetes. Quais são os aspectos da saúde plena? Olhando os aspectos orgânicos, emocionais e vibracionais. Você tem um câncer. Quais são os aspectos orgânicos, emocionais e vibracionais ou espirituais? Porque é isso que a gente quer trazer para você. A gente vai falar, toda semana a gente pode trazer uma doença diferente, e você também poderá ligar para a gente, inquirindo algum tipo de assunto que você queira que a gente fale, mas a nossa proposta é fazer isso, trazer doenças e analisar as doenças sobre esses 3 pontos de vista. E aí, claro, trazendo também técnicas, trazendo maneiras de você entender como você pode se curar ou melhorar a tua vida, de acordo com essas 3 modos de ver, essas 3 facetas. Muito interessante, né? Pode falar. Não, muito interessante esse novo olhar, pessoal, né? A gente insiste muito, há muitos anos a gente já pratica esse olhar integrativo, porque não tem como fazer uma dissociação, gente. Você não vai ser o seu joelho. Senão a gente volta lá na época newtoniana, né? Dividindo o corpo em pedaços, nós somos sistêmicos. Então, de repente, uma dor no joelho, é uma dor local, onde a gente vai tomar providências locais. Eu vou falar isso que é para vocês entenderem como vai gerar o raciocínio do nosso programa. Então, por exemplo, vamos cuidar ali, lógico, você vai tomar as providências habituais ali de um trauma acontecido no corpo físico, mas vamos entender por qual momento talvez emocional que você esteja atravessando, que pode ter gerado em você determinados tipos de emoções, emoções estas que vão liberar substâncias químicas no seu corpo, que podem deixar seu corpo mais fragilizado, menos fragilizado, mais propenso a uma dor muscular, né? A gente já sabe, uma dor no joelho pode ter uma correlação com o fígado, que a gente já entendeu e já estudou a medicina chinesa. Então, é dessa forma que nós queremos que, a partir de agora, você nos acompanhe no Saúde Plena. Sempre como o Rubens falou, e este é o nosso propósito, nós vamos ampliar a sua maneira de percepção da realidade. E essa realidade pode estar orbitando em qualquer segmento, gente. Físico, emocional, mental e espiritual. Presta atenção, espiritual. Então, nós vamos conversar, sim,
né, das questões espirituais, pensamentos intrusivos, como que acontece muitas vezes uma regeneração ou um trabalho de fluidificação através de passes. Vamos falar sobre isso. Mesmo sendo profissionais da saúde, nós dois, né, nós temos essa amplitude de consciência e sabemos que muitas vezes os aspectos espirituais estão influenciando muito mais do que vocês imaginam. Não é isso que se fala lá no Evangelho? Ó, pergunta, né, no livro dos Espíritos. Acho que é 420 alguma coisa. Acho que é 426, se eu não me engano. Kardec perguntou para os espíritos, os nossos professores maiores, os pensamentos, os espíritos podem interferir nos pensamentos muito mais do que vocês supõem. Aliás, frequentemente são eles que vos dirigem. Ora, qual é a nossa proposta? Como médico, como farmacêutica, que atende também o público e tal, é trazer a espiritualidade, tirando a espiritualidade, o espiritismo do centro espírita. Porque no centro espírita todo mundo entende. Agora, a nossa proposta é trazer o quê? Para o nosso atendimento, para as nossas palestras. Quando eu vou fazer uma palestra, por exemplo, numa empresa, é óbvio que eu não vou falar de espiritismo, de religião, mas eu vou falar de campo vibratório de outra maneira. Eu vou colocar ali uma pulga atrás da orelha do pessoal, quando eu mostro que tem um campo de energia que pode estar contaminando, que pode estar tirando energia. Quando eu provo lá que as pessoas são submetidas, muitas vezes, a interferências de pensamentos externos, e de uma maneira didática, não religiosa. Então, eu convido vocês também a estudarem a doutrina espírita com uma tal profundidade para que vocês possam fazer os paralelos, as metáforas, e utilizar isso nas pessoas que não têm essa visão. Porque o número de pessoas que sofrem muito por uma questão que sofre por uma questão espiritual, mas diz que não acredita, não é uma questão de acreditar, é uma questão de levar a lógica para a pessoa. Por exemplo, nesses dias nós fizemos uma live, e essa live uma pessoa me ligou e falou: meu marido tem síndrome do pânico há 28 anos. Eu quero saber se o tratamento de vocês não tem nada a ver com religião. Quer dizer, ela já deu a resposta, porque toda síndrome do pânico tem componente espiritual. Toda síndrome do pânico tem componente espiritual. Então, ela já está ali colocando um bloqueio. E o que eu falei para ela, respondi. Falei: olha, toda síndrome do pânico tem problema espiritual. Espiritualidade não é religião. Mas se você não se abre para que entende que há uma interferência na mente, na nossa mente, podendo causar sensação de pânico por uma influência de fora, vai ficar difícil, vai ficar mais 28 anos doente. E eu digo porque eu tive pânico, e a doutora Joelma teve pânico, e o meu pânico, quando eu identifiquei que era de uma certa sensibilidade espiritual que eu tinha, que eu sofri ataque espiritual, quando eu descobri isso aí, eu comecei a trabalhar de uma maneira para ensinar, primeiro eu me administrar o pânico, e segundo, ajudar as pessoas a administrarem. Então, uma outra coisa também que a gente aprende na saúde plena, tudo que você passa pode ser um tipo de aprendizado para ajudar outras pessoas. Então, por exemplo, eu tive crise de ansiedade a vida inteira. Hoje, eu sou especialista em ajudar as pessoas com ansiedade. Eu tive síndrome do pânico. Eu sou especialista em ajudar as pessoas com síndrome do pânico. Doutora Joeli também. Conta do teu pânico, Ju. Então, gente, você me fez recordar essa faceta da minha vida que hoje, né, eu agradeço. Olha que como são as coisas, né? O nível de percepção e de amplitude que a gente começa a ter de expansão de consciência, que a gente começa a agradecer uma fase que foi muito ruim na vida da gente, mas que de alguma maneira nos impulsionou ao que estamos hoje, nos tornando especialista, nos tornando veículos de expressão do campo da saúde para poder ajudar mais pessoas. O meu foi nítido, gente. Tinha uma grande influência espiritual energética. Foi um momento da minha vida que eu estava passando, né, por processos emocionais complexos. Então, meu campo emocional ele já estava debilitado. Então, vamos começar a raciocinar. Vocês vão ver que nós aqui temos esse cacuete, vamos falar assim, de trazer casos que nós vivenciamos pessoalmente falando e casos de pessoas que não precisam identificar o nome, mas que vocês muitas vezes vão se identificar com aquela história. Bom, então eu já vinha passando
emocionalmente processos um pouco complexos, desafiadores. Isso estava fazendo com que eu me enfraquecesse emocionalmente. Quando a gente pensa no quesito medicina integrativa, a gente sabe que está tudo interligado, corpo, mente e alma. Então, minha emoção estava fragilizada, e isso começou a fragilizar o meu campo espiritual, gente. Claro, você fica vulnerável. O meu corpo físico ficou vulnerável, eu não saía mais de casa, eu tinha medo de absolutamente tudo que vocês possam imaginar. Tinha um filho pequeno, Gabriel, à época, tinha 2, 3 anos, então imagine você com criança pequena, medo de tudo, medo de levar ele na escola, medo de sair na rua, medo, 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 medo. Então eu tinha uma fragilidade já no corpo físico. Eu emagreci muito, 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 não queria comer, enfim, já debilitada na emoção. E aí debilitou-se o espiritual. E lá no espiritual veio com tudo, né? As chumas de obsessores foi muito grande, muito grande. E isso ampliou mais ainda a situação. Chegou num momento que eu não sabia se a causa do pânico estava sendo agora só de cunho emocional e ela evidenciava no corpo físico, ou se ela estava sendo potencializada por um campo espiritual, extrafísico, por consciências, por pensamentos intrusivos que vinham de uma outra dimensão e que estavam potencializando as sensações emocionais e as sensações corporais, né? E aí, como que você sai de uma situação dessa? Como? Como que você sai? Então, eu fui buscar ajuda espiritual. Sou espírita desde os 3 anos de idade, depois eu vou contar minha trajetória espiritual para vocês, mas fui buscar ajuda espiritual, tratamentos espirituais mesmo, com passes, com fluidoterapia, com sessões de desobsessão, com sessões mesmo de cura espiritual. Eu passei por um tratamento de choque anímico, quer dizer, veja só, no campo emocional, eu fui procurar ajuda terapêutica, eu tive lá um acompanhamento de uma psicóloga por muito tempo, usando muitos florais, gente, florais. Então, isso começou a ir reverberando, fortalecendo o meu corpo emocional. Automaticamente, eu comecei a querer comer, comecei a querer sair de casa, e aí a vida foi voltando ao normal, mas eu penso hoje, se à época eu não tivesse tido esse olhar amplificado, e tivesse paralisado só na sensação que eu sentia, sem querer saber da onde era, talvez hoje eu fosse uma pessoa doente, que sofresse do pânico, que já tivesse incorporado um comportamento de medo, de angústia, estaria talvez entupida de medicação, ultramente medicada, limitada, porque o medo, a ansiedade, o pânico te limitam. O Rubens é especialista nisso e vai falar para vocês com muita maestria. Isso te aprisiona. Então, eu fico pensando, realmente, foi uma fase difícil, complexa, que durou aí uns 2 anos, mais ou menos, e depois isso passou por mim. E hoje eu entendo perfeitamente quando as pessoas falam, eu estou com pânico. Porque muitas pessoas, quando não tem, prestem atenção, essa amplitude de raciocínio, elas acham que isso é frescura, que isso é besteira, que isso é bobagem, que é psicológico. Gente, até o psicológico está emanando emoções, que está liberando substâncias químicas que estão atuando no corpo físico. Então, vamos ampliar a nossa maneira de percepção e assim podermos ajudar cada vez mais. Mas Então, antes de você falar, eu vou deixar um número aqui do WhatsApp para você que está nos escutando poder mandar sua pergunta, então, tá pera, bom? pera, deixa a pessoa pegar papel e caneta. Pega lá o seu papelzinho, sua canetinha, ou anota aí no bloco de notas do celular, que o WhatsApp do programa Saúde Plena é o 996433827. Eu vou repetir. 996433827. Você vai poder fazer as suas perguntas, a equipe vai compilar e nós vimos a público e respondemos para vocês. E também você pode mandar um e-mail. Anota aí, já que você está com papelzinho e caneta na mão, que é o saudeplena@feal.com.br.
saudeplena@feal.com.br. Então, é uma maneira de você se comunicar conosco, mandar suas perguntas, seus questionamentos, dar sugestão de temas, sim, levantar dúvidas, questionamentos, que nós vamos responder todos vocês. Agora vamos lá, pode falar. Então, eu sugiro que você tenha um caderninho, um caderno, para que você anote as nossas propostas de ampliação de consciência todas as sextas-feiras. Tá? Então, todas as sextas-feiras, às 16 horas, nós estaremos aqui conversando com você, trazendo as respostas e trazendo propostas diferentes. Por exemplo, vamos falar um pouco sobre depressão hoje? Vamos, Jô? Falar um pouco de depressão? Vamos! Não. Depressão. Depressão precisa ser vista nos 4 níveis, ou nos 3 níveis, né? No físico, no mental, no emocional, no vibracional, no espiritual. Então, muitas pessoas falam, acreditam, eu estou deprimida porque eu estou com problema espiritual. Mas, às vezes, você pode não estar só com problema espiritual, você pode ter uma disfunção hormonal glandular. Então, o que eu percebo? Historicamente, com a divisão da religião e ciência, perdeu-se muito no planeta Terra. E a nossa proposta hoje é fazer essa união de novo. A ponte. Lógica, com inteligência. Precisamos unir de novo a religião e a ciência. Ou a espiritualidade e a ciência. A religião é uma forma de se comportar. Tanto que a doutrina espírita não é uma religião. É uma ciência com uma moral cristã. Uma ciência com uma moral cristã e uma filosofia. O livro dos Espíritos é filosófico. O Evangelho é a moral cristã, a moral do Cristo. Então, a gente tem a ciência, e a ciência é o livro dos médiuns. Então, veja, é completamente diferente. Filosofia, ciência e moral. Não fala que é religião. Então, as pessoas não entendem. Por isso que você que estuda a doutrina espírita, você pode olhar de completamente diferente, como um aspecto científico, que eu aprendi muito com o Dr. Reinaldo Leite, e nós temos essa visão. Então, muitas vezes o espírita fica, não, vou resolver tudo no centro espírita. Não, você tem que resolver também para saber se você não tem um problema hormonal. Se a tua tireoide não está trabalhando direito, você vai ter depressão por causa disso aí. Mas a minha mediunidade está piorando. Porque talvez você não esteja se nutrindo adequadamente, você está se intoxicando com alguns alimentos. Veja, então a nossa proposta é fazer uma união disso tudo. Não precisa separar. Nós precisamos religar, religião seria religar a ciência e a espiritualidade. E todas as vezes que nós falarmos de algum tipo de patologia, a gente vai fazer essas pontes. Então, por exemplo, depressão. A gente chegou a uma conclusão há algum tempo que depressão não é uma patologia, e sim um sintoma. Depressão não é uma patologia, não é uma doença, é um sintoma. Como febre. Febre não é uma doença, febre é um sintoma. Bom, Rubens, e quais os motivos da febre? Vários. E qual é o motivo da depressão, então, sendo sintoma? Tem uma causa que abre outras. Tem uma causa que abre todas as outras. Qual é a principal causa de depressão? Única causa de depressão, que a gente precisa investigar, essa causa. Falta de energia vital. Falta de energia vital. Então, se você tem uma depressão, você precisa pesquisar na sua economia corporal, na sua economia de ser, quanto você está gastando de energia ou perdendo energia, quanto você está ganhando de energia. Isto vai te levar a um quadro de depressão, que é um sintoma. Então, quando você trata a depressão com um antidepressivo, você está dando um magnopirol para a febre. Que pode ser que o corpo resolva sozinho e tudo bem. Mas se não resolve, você vai precisar pesquisar da onde vem essa falta de energia. E se eu te disser que 70% das depressões tem um cunho espiritual, que é uma perda de energia pelos campos espirituais. E por que 70%? Porque a gente se baseia numa leitura do Livro dos Espíritos. 70% do que acontece conosco, muitas vezes, não nasce em nós. Temos absorção de fora. Então, eu quero deixar aqui um dado que eu tenho aprendido muito com os espíritas. Porque quando eu tendo muitos pacientes espíritas e pergunto, isso não pode ser o que você está sentindo, não pode ser espiritual? Ele fala, mas é tudo espiritual? Foi tudo não. Só 70%. Então, mesmo os espíritas não estão, muitas vezes, abertos a observar que o que eles estão passando é uma questão espiritual. Então, eles acham que tudo é no físico. Então, a depressão, eu vou só no psiquiatra, tomo remédio? Não. Você precisa ver a parte hormonal, a alimentação, os suplementos e tal, mas olhar muito a parte espiritual. Por quê?
Quando você perde energia, você tem sintomas de depressão. E uma das principais perdas de energia são nos campos espirituais. Gente, isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Muito mais comum. Aqui nós, na nossa prática diária, a quantidade de casos e casos de que as pessoas realmente vêm com depressão e quando você olha, tem muito do cunho espiritual. Talvez ela esteja sofrendo um ataque espiritual. Não sabemos por qual causa, mas um desequilíbrio emocional pode causar, como uma consequência secundária, um ataque espiritual. Claro, você está fragilizado. Está fragilizado. Outra coisa importante, né? Às vezes, uma condição mental, um pensamento repetitivo daquela pessoa, daqui a pouco ele é um pensamento que está sendo de forma intrusiva, direcionado muitas vezes até para tentativa de suicídio. Que a pessoa fala, nossa, mas eu nunca tive esses pensamentos e de repente eu começo a ter esses pensamentos e começo a sentir vontade de. Quer dizer, vejam, gente, se nós estamos aqui e encarnamos com o propósito da evolução, como é que tem um ser humano que está trazendo no seu mental um processo de destruição da própria espécie, da sua própria vida? Está na cara que tem influência espiritual, tá na cara, gente. E eu vou ampliar um pouquinho mais. Essa influência pode ser espiritual, presta bem atenção e anota aí. Essa influência pode ser uma influência espiritual de desencarnados, de mentes desencarnadas, e pode ser uma influência espiritual de mentes encarnadas. Captaram, gente? Captaram? Que também é muito comum, ok? Muito comum, mais do que vocês imaginam. Que numa linha bem superficial, o pessoal vai chamar de, é olho gordo, é um campo que veio de inveja em cima de você. Não, isso é na superfície, é a superfície. Tem aqueles tipos de pessoa que mandam praga, que vibram contrariamente, que mandam um campo vibracional completamente eletrizado e absurdo. Ele vai envolvendo aquela pessoa que talvez esteja numa fragilidade por algum motivo, e isso vai sim influenciar o campo emocional, vai tirar a energia, como o Rubens falou, e a pessoa começa a se sentir deprimida. Sim, gente. Uma pessoa que não tem energia, ela se sente desanimada. Junto com o desânimo, começa a vir a aflição, porque a pessoa quer levantar daquela situação e não consegue. Aí o emocional começa a ficar abalado. E é com o emocional em repetição, daqui a pouco ela tem o mental atrapalhado. E aí ela vai realmente usar uma medicação, que a gente tem um entendimento um pouco diferenciado disso, não que não seja necessário, tem momentos que são necessários você entrar com um antidepressivo, mas como o Rubens falou, eu vou assinar embaixo. O que está acontecendo com você que te levou a esta situação? Vamos entender? Comenta com eles um pouquinho dessa questão da nossa visão também nutricional. A falta de nutrientes pode levar pessoas à depressão, gente. Pode levar pessoas à depressão. Mas o médico falou que está faltando serotonina, então eu estou tomando serotonina. Tá, pergunta é, por que está faltando serotonina? Porque o meu cérebro não está funcionando. E porque o cérebro e o intestino funcionam, também produz serotonina no intestino. E por que teu corpo não está produzindo? Aí vai ficar, não sei, porque não tem o suplemento necessário e a energia necessária. Imagina que você tem uma fábrica com várias máquinas e meia dúzia está parada porque não está chegando eletricidade. Então, se você não tem energia elétrica, que a energia elétrica vem da tireoide, por exemplo, você pode ter não produção da serotonina, porque o teu corpo não tem nem o suplemento, nem o nutriente, não tem nem a matéria-prima, nem a energia para fazer produzir. E aí a gente tem que perguntar de novo, onde está indo a tua energia? Então, uma coisa que eu quero que você anote agora, aí assim, o nosso corpo tem uma economia energética, igualzinha a economia da tua casa, da tua empresa. Se você gasta mais do que você ganha, você vai por negativo. Não sei se você já ouviu falar, você aí, de cheque especial. Não sei, especial para o banco, né? Mas tudo bem, você ouviu falar. O cheque especial, você paga juros. Quando o teu corpo entrar no cheque especial, você vai pagar juros, que são os sintomas de se sentir mal.
E se eu te disser que o Brasil, é o país que mais tem sensitivo no mundo? Presta atenção. O Brasil é o país que mais tem paranormal sensitivo no mundo. E sensitivo é médium também. E nós temos aqui o que nós temos aqui, um povo lá de fora nem imagina o que é feito aqui, com tanta gente sensitiva, com tantos centros espíritas, com tantos médios, fazendo trabalhos espetaculares, coisas inimagináveis muitas vezes para as pessoas fora daqui. Que quando tem um médium lá fora, ou um médium que fala com o espírito aqui, é comum, cara, o Zé da esquina aí, tem lá um centro e está falando com o espírito. Então, nós somos muito sensitivos. O Brasil é a pátria do Evangelho. E o Cristo colocou aqui todos nós para que a gente pudesse ser digamos, um esteio do mundo. Né? Vale a pena você ler o livro Brasil, Pátria do Mundo, Coração, Pátria do Evangelho. Esse livro vai trazer muitas informações importantes de como a gente está aqui para trabalhar a espiritualidade de forma prática. Então eu brinco, vamos tirar o espiritismo do centro espírita. Leva para o teu trabalho, leva para a tua casa, aprenda a ter uma linguagem diferente, aprenda a ter uma informação, e nós estamos querendo passar isso para você. Então, quando você tem uma pessoa deprimida, fala, olha, depressão é falta de energia, e você pode perder energia quando você entra num ambiente, e esse ambiente está pesado. Não estou falando nada aqui de religião, o ambiente está pesado. É verdade, o trabalho no lugar é muito pesado, então, você está podendo perder energia ali. E o que é pesado? Energias negativas. E de onde vem as energias negativas? Vem dos seres encarnados e desencarnados. A pessoa daqui a pouco vai começar a pensar que, olha, então tem alguma coisa ali que eu não conheço. Assim, a gente precisa tocar as pessoas pelo conhecimento. Por isso que a doutrina espírita, uma das bases é instruí-vos. Amai e instruí-vos. A gente precisa se instruir. Precisa ter uma linguagem onde a gente vai levar para fora do centro espírita. Lá dentro é muito legal, mas todo mundo já está coerente com o processo lá. Então, a gente tem essa proposta. Falar para vocês em termos de saúde e fazendo as pontes com a espiritualidade. É isso aí. Eu vou te dar uma dica agora para você elevar a sua energia. Sabia que vai acontecer o 19º Encontro Amigos da Boa Nova? Tá aí uma grande oportunidade de você, subir a tua energia vital. Vai estar lá, como sempre, vários palestrantes, vão ter muitas coisas interessantes ali, os livros, o contato, a egrégora que se forma, que você sabe que a espiritualidade, ela nunca perde uma oportunidade, né, de trabalhar com as pessoas, principalmente num local onde todos estão dentro da mesma egrégora frequencial, que está todo mundo lá no 19º Encontro Amigos da Boa Nova. Quer saber como? Anota aí como é que você vai adquirir o seu ingresso. Vai acontecer no dia 18 de maio, agorinha, tá? No Teatro Santo Agostinho. Anota, você vai comprar pela internet. Você vai adquirir, nós vamos estar lá, como nós sempre estivemos, para te dar um abraço, para curtir com a energia, para assistir os palestrantes. Vai ser um dia excepcional. Anotou aí? 19º Encontro Amigos da Boa Nova, 18 de maio, no Teatro Santo Agostinho. Legal, gente. Tá aí uma oportunidade de você, porque você sabe. De novo, a espiritualidade ela vai trabalhando ali. É só você entrar, se conectar, que você não precisa falar muita coisa para a espiritualidade. Eles já sabem o que está acontecendo. É que aquilo que a gente sabe, né? Usar a máxima do livre-arbítrio. Enquanto você não pede ajuda, enquanto você não leva a sua causa, a espiritualidade até te ajuda, mas ela não infere no seu arbítrio. Então, uma das coisas que a gente aprende também, né, com a questão da depressão, é a postura emocional, né? É a postura que muitas vezes precisa ser executada de estar pedindo ajuda, e em alguns casos você vê que a pessoa já não está mais em condições de pedir ajuda, e é você que tem que entrar e ajudar essa pessoa. Eu quero que você fale um pouquinho para eles da nossa ideia
da contaminação vibratória, que nós podemos perder energia também nas contaminações vibratórias de ambientes e de pessoas. Então, quer dizer, doutora, que eu posso estar perdendo energia e, de repente, estar entrando num ciclo de desânimo, de perda vibratória, que vai me levar num caso de exaustão tão grande, e junto com isso vai vir meu campo emocional, que eu vou viver um momento de depressão? Pode, pode, gente. O Nada, programa Saúde Plena é um programa disruptor. Ele vai balançar sua cabeça no sentido de você começar a perceber as realidades de uma forma completamente diferente. Explica um pouco para eles isso. nada como um caso, né, que pode ajudar. Imagina um menino que me procurou, com 14, 15 anos, inteligente, esperto, dizendo que a vida dele não tinha mais sentido, que não tinha mais tempo de fazer nada, que ali só teria motivo para morrer dali para frente, porque não teria tempo de fazer mais nada. Eu, Quantos anos? 15 anos. Gente, presta atenção. 15 anos. E eu perguntei para ele o que aconteceu. Ele disse assim: eu fui fazer uma prova numa escola técnica, nessa ETEC que tem, que pega aí no segundo grau, os meninos e as meninas, e ele falou que não se sentiu bem, foi mal na prova e não passou. E o fato, aí o que ele fala, o fato de não ter passado trouxe para ele um desânimo, uma coisa como se ele tivesse, não tenho mais tempo de fazer nada, acabou minha vida. Com 15 anos. É completamente fora do propósito dessa conversa. Na medicina convencional, você não faria a pergunta que eu fiz para ele. Eu fiz uma pergunta para ele que não está nos anais da anamnese da medicina. Porque a medicina tem anamnese, são várias perguntas que você vai fazendo. Essa não dá. Eu perguntei para ele aonde ele foi fazer essa prova, porque isso não interessa, você tem outras perguntas para fazer. Mas, para mim, para nós, o mais importante é os campos de vibração, os campos de energia. E eu perguntei aonde você foi fazer essa prova. E ele me disse, foi numa escola aqui em São Paulo, no bairro de Santana. Não sei se você sabe aonde é a ETEC de Santana. No Parque da Juventude, ali, onde era um antigo presídio. A prisão que ficou ali durante muitos anos. Então, esse presídio, ele pode ter sido desconfigurado a nível da matéria. Mudaram as paredes, os tijolos, fizeram uma pintura, adaptaram. Mas eles não conseguiram mudar ainda, isso não sabemos quantos séculos vão durar, os aspectos que estão lá ainda energéticos, da energia, do campo vibratório que está lá. Muito provavelmente, esse rapaz, sensitivo, sem saber o que é, quando ele foi lá, ele se contaminou, e não necessariamente ele saiu de lá com um obsessor, não necessariamente. Ele pode ter saído de lá com um campo magnético, um miasma, né? Uma nuvem de energia negativa, onde alguém que ficou lá muitos anos e pensava que a vida não tinha mais futuro para ele, claro. Imagina alguém que ficou preso e tinha uma pena de 40 anos, 50 anos, sei lá quantos, na época que tinha essas penas longas, a vida dele tinha acabado. Se ele se contaminou com isso, ele trouxe uma ideia, um mal-estar, uma informação absolutamente fora do que é dele. Ele estava ali completamente influenciado por uma ideia, por um miasma que entrou na bagagem cerebral dele, como se fosse um computador, e ele começou a reproduzir isso. Se nós não tivermos esse grau de consciência, se os nossos colegas psiquiatras, psicólogos, os terapeutas não tiverem essa compreensão, vão ficar tratando que o menino tem uma depressão, vão ficar dando antidepressivo, vão dar antipsicótico, porque ele não vai dormir. Então, aí ele vai ter um diagnóstico psiquiátrico, onde falhou-se na avaliação do diagnóstico. Enquanto a gente já identificou e já orientou ele, como ele vai fazer, como é que ele faz uma limpeza, como é que ele faz uma proteção, como é que ele se antecipa aquilo ali, para já sair completamente ileso e saudável daquela situação, sem diagnóstico psiquiátrico. Então, você que tem um diagnóstico psiquiátrico, você precisa entender que, na minha opinião, bom, não é na minha opinião, o Dr. Bezerra de Menezes escreveu lá o livro
Psiquiatria e Emoções, Psiquiatria e Campos Vibratórios, tem lá o livro dele, não lembro exatamente o nome, mas que explica com maestria todos os livros, André Luiz explica, nós precisamos olhar todos os quadros psiquiátricos sob um ponto de vista de sempre ter também um aspecto espiritual. E não é porque você, eu fui inocente, diz que não tem nada. Isso não é suficiente para você falar que não tem nada. Você precisa fazer pesquisas, você precisa aprofundar, você precisa estudar. E aí talvez isso seja uma alavanca de progresso. Você que tem um diagnóstico de depressão, por exemplo, identificar que onde começou, que começou. Lembrando, aspectos orgânicos, emocionais, mentais e espirituais. Gente, sempre buscando a origem. Não é do dia para a noite que você acorda deprimido. Não é do dia para a noite que você começa a exibir esses sintomas de não querer mais viver, de tristeza profunda, de apatia, de não convívio social. As coisas vêm acontecendo. Você que tem que agora ampliar o mindset. Se você está dentro dessa situação ou conhece pessoas que estão dentro dessa situação, leve essa proposta, uma proposta amplificada, gente, de uma questão que muitas vezes se fecha o olhar, né? Tá deprimido, todo mundo agora, pós-pandemia, vai estar deprimido. Muita gente vai estar porque ainda está dentro da egrégora, do medo, da angústia, da aflição, e se contaminou com esses campos vibracionais. Ótimo, mas tem outros tipos de pessoa que não. Então, não aceite de imediato esse carimbo, pum, e logo em seguida a prescrição. Ela é útil, mas a gente quer mostrar para vocês que tem coisas além. Se a pessoa, que nem no caso desse rapaz, teve um psiquismo contaminado, gente. O psiquismo contaminado. Miasmas, né? Nos livros de André Luiz, fala muito. Né? Eu não me lembro, não me recordo do capítulo, que eles vêm em missão, eu acho que são os missionários da luz, se eu não me engano, que eles vêm em missão e vão trabalhar com o médium desdobrado e esperam o médium dormir para fazer esse desdobramento. E esse cara ali, né, durante o dia, ele bebeu, ele fumou, ele se contaminou numa egrégora energética, e ali os bons espíritos, os que estão lá, começam a ter que fazer toda uma preleção de uma desintoxicação inicial ali, para que depois ele pudesse, né, desdobrado, atuar como a equipe estava necessitando, mostrando ali a influência, muitas vezes, desse psiquismo, desses miasmas, gente. E isso é real. Formas, pensamentos já são definidas, já são faladas, já são abordadas, né? A gente tem várias ideias a respeito do olhar sobre o umbral, né? O umbral é uma criação mental que está lá, que quando você está na faixa vibratória, está todo mundo criando, é um inconsciente coletivo que está acontecendo, né? Então, quando a mente muda a sua frequência, nos missionários foi dito, né? Foi mostrado isso, quando muda a frequência mental, ele automaticamente ele sai daquela condição, sozinho, né? Ele recebe ajuda, mas quantos ali são induzidos a serem ajudados e não querem ser ajudados, né? Como é que funciona tudo isso? Então, são as contaminações que nós vamos conversar muito, gente. Né? Hoje é o nosso primeiro programa com vocês e vai ser o primeiro de muitos, porque essa é a nossa característica. A gente vai falar de medicação, a gente vai falar de suplemento, quando vocês tiverem suas dúvidas. Ah, como é que eu suplemento essa vitamina? O que que eu posso comer? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai conversar, sim, com vocês, descortinando, amplificando esse olhar sobre as questões emocionais, as questões mentais e as questões espirituais. Não podemos esquecer, temos que nos lembrar que somos espíritos com experiências na Terra. Estou sabendo, 2 minutinhos. Então, não descontinue essa ideia, vamos amplificar essa ideia. Só vou lembrar vocês dos 2 minutinhos finais, novamente do WhatsApp, para você mandar sua pergunta aqui para o Saúde Plena, que é o 996433827. saudeplena@feal.com.br. E também para você se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, que é o 0800 120 1838. 0800 120 1838. Suas considerações, doutor?
Bom, lembrando que você pode compartilhar essas lives aqui, você compartilha para os amigos e para os inimigos também, quem sabe eles se transformam, né? Eu quero agradecer muito toda a equipe da Rede Boa Nova, que nos dá apoio, e nós estamos aqui com o coração aberto para conversar com você toda semana, para trazer informações, para que a gente possa ser agentes transformadores. Nós nos colocamos à disposição do Cristo, como instrumentos, ainda fragilizados, ainda parcos de conhecimento, mas a gente se coloca com toda a nossa boa intenção de estar aqui trazendo para você o melhor do que a gente tem para trazer. Bom, espero que você tenha gostado desse programa e venha compartilhar conosco outras ideias, outras sugestões. Até sexta-feira. É isso aí, gente. Eu também agradeço por essa oportunidade e espero que realmente se reflita sobre esse programa para que você tenha mais energia, mais alegria, mais vitalidade e se sinta muito mais feliz. A gente se encontra na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau. Você acompanhou Saúde Plena.